Fala, meus estrutureiros e minhas estrutureiras, que alegria ter vocês aqui. Estamos com mais de 10 mil pessoas em nossos grupos só aguardando esse momento de início do nosso novo curso 100% gratuito em projeto estrutural. Sabem que é uma imensa alegria ter todos vocês aqui comigo. Eu imagino que alguns já iniciaram junto comigo às 19 horas do horário de Brasília, assim como outros que ainda vão assistir. E assim, antes de iniciarmos, pessoal, eu quero saber quem é que está aqui comigo. Se você é estudante ou se já está formado, que ano que você está, o que você faz, já trabalha no mercado da construção civil, se é engenheiro, arquiteto, técnico em edificações. Dá um pause aqui na aula, pausa essa aula aqui e me conta aqui nos comentários que eu vou aí te dar as boas-vindas. Eu quero que cada um seja muito bem-vindo a essa nossa primeira das 5 aulas que a gente vai ter. Nesse curso eu vou te ensinar do início ao fim a dimensionar um projeto estrutural no EBERC sem qualquer tipo de insegurança ou medo. Coisa aí que muita gente sofre com isso, né? Aqui você vai aprender gratuitamente a fazer projetos seguros e econômicos, desde a fundação até o detalhamento, ou seja, do início ao fim. Isso mesmo se você é acadêmico ou se já está formado há anos, se tem alguma experiência ou não, ok? Tudo isso vai ser possível. Bom, como eu acredito que nem todo mundo que está aqui me conhece, apesar de muitos me conhecerem já lá da nossa comunidade no Instagram, a rede social que eu mostro diariamente os bastidores da minha vida no mundo das estruturas, cada dificuldade, solução, os meus projetos, e eu compartilho muito conhecimento nessa comunidade que é o @projetando-estruturas, e eu gosto demais, tá? Afinal de contas, uma coisa que eu acredito muito, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas o conhecimento compartilhado é a engrenagem do desenvolvimento. E compartilhar conhecimento é o que mais me move. Quem já participou das minhas aulas, já participou comigo de outros momentos, né, em algum mini curso, alguma palestra, sabe que é um prazer muito grande para mim ajudar colegas com o meu compartilhamento. Como eu também sei que pode ter alguém aqui que ainda não me conhece, certo? Bom, então, antes de mais nada, eu vou me apresentar bem rapidinho aqui para você que ainda não me conhece, poder me conhecer. Meu nome é Renan Junqueira, eu sou engenheiro civil formado pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, aqui no norte do Paraná, interior. Também sou mestre em estruturas pela própria UEM. Eu atuo todo santo dia, todos os dias ali, com as duas coisas que eu mais curto na engenharia. Uma delas, com toda certeza, é o projetando estruturas. E a outra, que é algo que me satisfaz demais, é trabalhar com ensino, né? Eu leciono como professor universitário em disciplinas de estruturas na própria UEM, a mesma universidade que eu me formei e fiz meu mestrado, né? Então, gosto demais da UEM. Eu me orgulho muito em fazer parte do time de professores dessa universidade, que inclusive, no ano passado, foi apontada como a 6ª melhor universidade estadual do Brasil, né? Então, para você que ainda não sabe, uma das minhas maiores realizações é auxiliar os meus alunos a aprender estruturas de uma forma descomplicada e sem enrolação, tá? Zero enrolação aqui. Além de lecionar na UEM, eu também rodo o Brasil afora, ministrando vários treinamentos, palestras, consultorias, especificamente na área de estrutura. Quer dizer, eu rodava, né? Enquanto essa pandemia não passar, eu estou fazendo tudo isso de forma online. Por isso, nós elaboramos mais esse novo curso gratuito de projeto estrutural que eu vou compartilhar com você aqui. E eu digo nós, porque eu não estou sozinho nessa, tá? Não estou elaborando tudo sozinho, não sou só eu. Eu tenho um time de 10 pessoas aqui nos bastidores trabalhando comigo com muito carinho para levar todo esse conhecimento para o maior número de pessoas interessadas nessa área, na área de projetos estruturais. Que mesmo se você não teve aulas práticas em programas de cálculo estrutural na faculdade, ou teve, mas foi meio por cima, assim, e até mesmo se você não tem nenhuma experiência com projeto estrutural, ou se mesmo assim se já atua há anos, né? Fica tranquilo, até porque vira e mexe eu encontro profissionais de cabelo branco em minhas aulas, né?
E isso é uma maravilha. Muito bom a gente compartilhar conhecimentos que agregam até para os profissionais com anos de carreira, né? Pessoal aí que tem uma expertise enorme. E eu sei que, apesar de existirem bons professores, infelizmente, né, infelizmente, a maioria das faculdades focam na teoria e isso acaba dificultando um pouco, porque na verdade o verdadeiro conhecimento se constrói na prática. Então, fica tranquilo, porque eu quero compartilhar com você toda essa experiência prática que muitas maratonas e workshops que a gente tem por aí na internet, eles prometem, mas não cumprem. E eu me comprometo a abrir a minha caixa preta, certo? Eu vou te passar todos os segredos e te ensinar na prática como eu faço para dimensionar estruturas sem nenhum medo, fechado? Agora vamos começar a nossa aula, pessoal. E para começar, eu vou te contar um segredo. Não, pera aí. Antes disso, deixa eu te contar uma outra coisa que vai te ajudar. Você sabe que esse não é o primeiro curso gratuito que eu faço, né? Embora muitos de vocês pode ser a primeira vez que esteja aqui comigo. E assim, de tantos conteúdos e cursos que eu já compartilhei de graça, conteúdos de estruturas, inclusive melhores do que vários que até cobram por isso, eu concluí uma coisa que pode doer, mas pode te ajudar. É o seguinte, a estimativa de pessoas para assistir essa aula é mais de 10 mil. E independente desse número, o que eu concluí é que vamos ter dois padrões de pessoas por aqui. Engenheiros, estudantes, projetistas, técnicos, enfim, todos esses, raiz, e vamos ter também o padrão Nutella. Isso é fato e não tem o que a gente discutir. A gente vai ter o padrão raiz e o padrão Nutella. Os dois padrões estão a fim de aprender, estão a fim de evoluir, mas o Nutella ele não valoriza o que vem de graça. Provavelmente vai deixar para instalar o Eberic. Depois, né, instalar de graça, né, o Eberic de graça, mesmo com o passo a passo que eu fiz. Vai ter momentos na aula que o Nutella vai pegar o celular para ver Facebook, Instagram, né, rolar o feed ali, ver as mensagens. Agora, o padrão raiz, eu sei que vai fazer diferente. Ele vai instalar o programa Eberic, isso se já não tiver deixado instalado. Vai pegar o caderno para anotar sacadas, todas as dicas ali que eu der. Vai pegar a surpresa que eu vou falar no final. Vai aproveitar para tirar suas dúvidas e dar o seu melhor nas condições que tem. Enfim, não estou julgando nenhum padrão. Muito pelo contrário, o que eu quero dizer é que o raiz aproveita e o Nutella não vai aproveitar. E eu não estou dizendo que tem certo ou errado, né? Não tem certo ou errado nisso. Essa escolha de padrão é sua e tá tudo bem, beleza? O que eu quero que você saiba é que eu e minha equipe vamos dar o nosso melhor. Eu vou te entregar todo o conhecimento que eu puder passar para você. Já já vamos ver os critérios de escolha de fundação, vamos analisar uma sondagem e começar a dimensionar na prática. Eu quero muito, mas muito, que você invista seu tempo e dê o seu melhor também, porque essa semana vai ser intensa. Mas as aulas elas são práticas e vão passar assim, ó, voando, vai passar rapidinho. Por isso, organiza a sua agenda e faça com que essa semana seja produtiva e de grande evolução. Eu prometo que você vai aprender o que você não viu em faculdade aí em apenas 5 aulas. Então é o seguinte, papel e caneta na mão. Você que ainda não instalou o Eberic, pega o meu passo a passo e instala depois da aula. Já responde quem você tem que responder aí no seu WhatsApp, Instagram e silencia o seu celular que vamos começar agora com os recadinhos importantes para você não se perder. Os arquivos, apostilas, afins que acompanham o curso e usaremos durante esses 5 dias de aula, eu já enviei todos em nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Já fica uma dica, baixa tudo, organiza no seu computador antes das aulas para não acumular, que como eu já falei, eu entreguei bastante material de valor, muito valor mesmo, e eles são de graça, certo? Tudo de graça para você. Eu disponibilizei tudo mesmo. Inclusive, para você ter ideia, eu e minha equipe fizemos tudo com muito carinho, essa apostila digital que você provavelmente já baixou. Uma para cada aula, né, em forma de resumo, para você poder acompanhar enquanto assiste. E também tem esse material para consultar quando você quiser no seu computador, sem precisar rever os vídeos, né?
Além disso tudo, o nosso curso vai contar com um certificado de participação sem custo, que eu vou explicar no final dessa aula como vai funcionar. Mas Renan, qual programa você vai usar no curso aqui? A gente vai usar o programa Eberic. Então, para você acompanhar na prática comigo, como foi falado em nosso grupo, é necessário que você tenha o programa instalado no seu computador, tá? Então, é fundamental que você tenha instalado para poder fazer o treinamento. Então, se você quer, além de assistir, colocar a mão na massa e praticar dentro do programa junto comigo, mas ainda não baixou e instalou o Eberic, antes de continuar assistindo essa aula, vai lá e faz isso, tá? Além de enviar o vídeo de como fazer isso em nosso grupo, eu coloquei um link para instalação aqui na descrição também. É só assistir o passo a passo e instalar. Tranquilíssimo, tá? Sem dificuldade nenhuma. Se você está pensando, será que eu consigo acompanhar com a versão demonstrativa? Sim, todo o curso foi estruturado para poder ser executado com a versão demonstrativa, sem a necessidade de comprar o programa, certo? Só tem um detalhe, nessa versão não é possível salvar, nem exportar os projetos, mas eu peço que você fique tranquilo, porque eu também disponibilizei todas as etapas salvas de cada aula para você acompanhar, sem precisar sair do zero em cada aula. Assim, você só precisa ir na pasta da aula e abrir o arquivo de onde paramos na aula passada. Por exemplo, na aula 2, eu vou disponibilizar o arquivo salvo de tudo que a gente fez hoje aqui na aula 1, para você iniciar a aula 2 com tudo o que foi feito na aula 1 e assim por diante, até chegar na aula 5, que é a última. Para você pegar essas etapas salvas, é só você acessar o link dos materiais de presente que eu enviei no grupo. Se você tem o programa, mas numa versão anterior a 2020, é muito provável que você não consiga abrir as etapas que eu deixei salva de cada aula, porque elas foram salvas na versão 2020, não abre numa versão anterior. Dessa forma, eu recomendo que você baixe a versão demonstrativa para conseguir acompanhar e abrir essas etapas salvas. Em relação ao grupo em que estamos enviando as aulas, saiba que eu sou administrador lá. E se você ficar com qualquer dúvida sobre essas aulas, qualquer dúvida mesmo, durante o curso, você pode enviar aqui embaixo em forma de comentário ou também me chamar no WhatsApp, que eu vou responder um a um gratuitamente, ok? E quando eu falo 0800 grátis, é 0800 mesmo, né? Então não tenha medo de me chamar. Chama lá que eu vou te atender rapidinho. Mas como que te acho no WhatsApp mesmo, Renan? Bom, é só você entrar em nosso grupo, abrir os administradores, encontrar minha foto lá e enviar sua dúvida. Ah, e se tiver alguém aqui que ainda não pertence ao grupo? O link para pertencer está aqui na descrição da aula. Para iniciarmos, saiba que todas essas aulas são gravadas e elas vão ficar disponíveis para você assistir até as 22 horas do dia 16 de junho. Mas Renan, por que só até dia 16 de junho? Sempre quando disponibilizo algo gratuito, as pessoas tendem a não valorizar ou deixar para ver depois. Por isso eu decidi deixar uma janela de tempo curta para você assistir às aulas e nesse período vai ter todo o meu suporte para tirar suas dúvidas aqui nos comentários ou lá no WhatsApp mesmo. Esse formato de curso, ele não foi criado apenas para essa edição. A gente já vem fazendo isso em vários outros e tem sido bom. Tive muitos feedbacks positivos nesse formato. Então, lembre-se, quando for 22 horas da próxima terça-feira, dia 16, as aulas sairão do ar, ok? E elas vão sair do ar mesmo. Pessoal, é o seguinte, eu deixo aqui autorizado para quem quiser fazer print, tirar foto da aula, não tem problema, tá? Só não esquece de marcar @projetandoestruturas para eu repostar lá no Instagram, beleza? Ah, e além de marcar o projetando, usa a hashtag para a nossa aula aqui de hoje, que é hashtag Projeto Raiz. No mais é isso, te desejo um ótimo curso. Fechou? E aí galera, tudo bom? Bem-vindos ao novo curso de Projeto de Estruturas auxiliado pelo software Eberic. Nesse curso aqui, eu escolhi para mostrar para vocês o projeto de um barracão comercial. E esse barracão ele tem, na verdade, a utilização de academia. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui quais são as considerações aqui que a gente tem do projeto arquitetônico. Então, vou pegar aqui o AutoCAD, tá? O que a gente vai ter aqui, ó?
Esse aqui são as duas plantas, então ele tem... Na verdade, sim, esse projeto ele tem 3 níveis, só que ele está representado em 2. Vou explicar por quê. Olha só. Aqui, ó, ele tem uma entrada, certo? No salão. Tem um salão aqui. E aí, quem entra tem a possibilidade de entrar aqui nesse outro salão. E aqui tem uma cozinha, né? Vestiário, lavabo, etc. E também tem a possibilidade de vir aqui nessa escada aqui, ó, tem uma caixa de escada, pode descer aqui, né? Vai ter uma circulação aqui, lá embaixo também vai ter um lavabo aqui, né? Um banheirinho. E aí a pessoa entra aqui, ó, numa cancha, certo? Nessa cancha aqui, ó, ela tá a menos 144 centímetros, né? Menos 1, na verdade aqui seria metro, tá? É 1,44 metros, né? Aqui tá um errinho aqui de digitação só, tá? Mas é 144. E aqui, ó, tá no nível 00, né? Então 0 para 144 tem aqui alguns degraus, tá? Então só 1,44 metros. Então tá. Então esse aqui é o inicial, né? E aí a pessoa tanto pode descer aqui, como ela pode subir para cá. Ó. E aí subindo, né, a gente vai para outra planta. Então aqui a flechinha de desce, né? Indo ao contrário aqui, ela vai subir e chegar num pavimento aqui de academia. Bom, quando chega nesse pavimento de academia, ele já vai ter aqui a cobertura desse salão. Né? Então, vamos dar uma olhada no corte aqui, ó. Tem o corte aqui, ó, CC e o corte AA. Olha só. Corte CC. Vamos dar uma olhada no corte AA. Corte AA. Na verdade, o corte CC é só esse aqui, né? Ó. Aí a gente tem esse corte BB aqui, que é toda essa extensão, e o corte A transversal. Vou mostrar para vocês aqui, né, o corte que vai passar pela escada, né? Seria esse BB aqui. Olha só. O pavimento da academia. Desce aqui vai ter um patamar. Aí desce aqui é o nível do salão, que ele é 00. E aí ele desce aqui para menos 144 centímetros. Ó, aqui tá certo, tá? Aquela vírgula só que tá errado. Desce aqui. E aí ela chega nessa cancha. Beleza. Bom, primeira coisa então, vamos entrar no Eberic. E aí vem aquela questão, né? Para entrar no Eberic, antes disso eu preciso dar uma limpada nesse desenho aqui, porque eu vou usar ele como plano de fundo. Então eu já fiz isso, já deixei aqui certo, ó, tá? Só com as paredes e tal, projeção da cobertura e tudo mais. Então a gente vai usar esse arquivo aqui, que vai estar disponível para vocês, para jogar lá no Eberic. Então eu vou fazer isso agora, tá? Pegar aqui, ó, criar um novo projeto. E aí dá para escolher aqui, ó, onde vocês vão criar esse arquivo, tá? Eu vou criar nessa pasta aqui mesmo, tá? Criei uma pasta específica para esse curso. Vou chamar aqui de comercial academia. Bom, sem nenhum critério de projeto, por enquanto, né? Eu quero mostrar para vocês algumas configurações aqui, só que isso vai ficar mais para depois, tá? Avançar aqui. Bom, aqui é um passo importante a ser definido. Quais são os níveis que a gente vai ter? Então, deixa eu voltar aqui novamente no arquitetônico. A gente vai ter o nível 0 aqui do salão, nível menos 144 da cancha, né? Aqui, esse 180 aqui, na verdade, ele vai ser o nível intermediário. Então, esse aqui eu não vou colocar agora, tá? E vou colocar esse 288 aqui, ó. Certo? E por último, vai ter um nível que seria o nível do topo aqui, ó. Né? Então, lembra que eu falei, né? Esse projeto aqui, desde o arquitetônico, ele foi contemplado já sem lajes. Então, aqui em cima, ó, vocês podem ver que o banzo aqui dessa treliça está direto aqui apoiado nessas vigas, certo? E aí eu vou pegar aqui, ó, como nível de referência, o topo dessa viga aqui.
Então depois eu vou mexer com essas cotas. Bom, vamos dar uma olhada já nessas cotas agora. Né? Qual que seria essa cota aqui, ó? 305. Certo? 305. E aqui 1,85 de platibanda. Então 3,05 seria essa altura do último pavimento. Bom, então eu vou pegar aqui e definir como sendo o nível da... Vamos colocar nível da cancha, tá? Poderia colocar como nível fundação, só que acaba ficando dúbio, né? Porque a gente vai ter fundação tanto em um nível quanto em outro. Então vou deixar aqui, a princípio. A minha altura. A altura, isso aqui, é a altura da fundação, né? Então é a altura desse nível até o que seria o contato do pórtico com o solo. Então esse aqui, padrão aí 1,30, tá? Essa altura seria basicamente, se a gente for pegar a solução de fundação com um bloco sobre estaca, seria a distância do nível da cancha aqui, né? Do nível do topo dessas vigas baldrame, que vão ter aí, até o topo da estaca. Então, quer dizer, vai ter a altura da viga mais uma altura do bloco ali. Né? Então, a gente coloca ali, estima, né, mais ou menos, que vai ser, considerando 1 metro de bloco. Né? É bastante, só que é tranquilo aqui, né? Não tem tanta diferença, né? Eu jogar um pouquinho mais ali, um pouquinho menos do que esse valor. Tá? Então, eu costumo deixar aqui como padrão 1,30 essa altura. O nível aqui, menos 144, né? Então já está certo aqui, de acordo com o que já tinha deixado lá. E aí a gente vai ter um pavimento aqui que eu vou chamar de pavimento do salão. Qual que é a altura aqui? Altura 144, né? Quer dizer, o que é essa altura aqui? Essa altura é simplesmente a distância desse nível aqui até esse nível aqui. Então, se esse aqui está no nível 0 e menos 144, essa altura 144. E depois eu vou precisar do quê? Qual que é a altura do próximo pavimento? Então seria o pavimento da academia, certo? Vamos chamar isso aqui de academia mesmo, tá? O nome, vocês acabam dando nomes aí de acordo com o projeto, né? Tem projeto que vai ser mais assim, tranquilo, né? Chamar de térreo, laje 1, laje 2, ou térreo, sei lá, pavimento tipos, né? Projeto de edifício, por exemplo, cobertura, enfim. Né? Nesse caso aqui, para esse projeto, preferi chamar assim para associar a essas utilizações. Né? Mas, enfim, tanto faz o nome que você vai colocar. Bom, a altura aqui então 288. Além disso, a gente vai ter, né, daqui para cima daí vai ter o topo, 3,05. Então esse aqui vai ser o topo da minha edificação. Ah, mas tem mais a platibanda, né? Bom, a platibanda eu vou inserir isso como carga, né? Porque acaba que as platibandas, elas são o que a gente chama de subestrutura, né? Elas não têm função estrutural. Então, elas acabam servindo só para fazer aquele fechamento ali, dar a estruturação para a alvenaria, né? Então, você não vai ter carga ali, né? Não vai ter o que calcular essas platibandas. Enfim, né? Mas é a critério de cada projetista também. Tem projetista que gosta de modelar isso. O problema de modelar platibanda é que você vai modelar como pilar, e aí você vai ter que modelar o que? Pilaretes, né, com seções menores que a seção mínima, né, preconizada por norma. Então acaba que não vejo que compensa muito, né, modelar as platibandas, né? Apenas colocar as cargas ali onde vai ter essas paredes. Então aqui a cobertura vai estar em 3,05. Então vou colocar aqui, ó, mais um nível acima aqui. Cobertura 305. Beleza, fechou. Nível do solo aqui eu vou deixar no 00 mesmo, tá? O nível do solo, na verdade, ele influencia na consideração do vento. Então, quanto mais para baixo o seu nível do solo tiver, mais vento você vai ter na sua estrutura. Só que, lógico, né, isso tem que ser dosado. Eu tenho a estrutura principal ali num nível mais elevado. A cancha está num nível mais abaixo ali, como se ela estivesse enterrada. Né? Então, eu vou dizer que o meu nível do solo é o nível 0. Essa vai ser a minha referência para o nível do solo, inclusive.
Beleza. Agora eu vou inserir os desenhos aqui, ó. Então aqui em cancha, né, eu vou inserir o desenho da primeira, do térreo lá, né, que está lá no arquitetônico. Então eu venho aqui em desenho e importar. Importar DWGDXF. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, curso e tal. Croquis aqui é Beberic, né? É aquele arquivo lá que eu já deixei certinho lá. Vocês vão ter isso aqui, como eu já te falei. Converter logo após a leitura. Vamos converter após a leitura, né? Eu já deixei aqui uns nomes aqui salvos, né? Mas eu vou criar outros aqui, ó, outro nível. Vou dizer aqui que ele vai inserir no nível. O nível, no caso, seria um layer, né? Arc cancha. Tá, vou deixar. Vamos pensar aqui. Deixar essa cor mesmo, esse verde meio água aí. Mover para a origem, beleza. Bom, ele quer o primeiro ponto. Bom, essas paredes aqui, elas têm 15 centímetros, mas só para a gente se certificar disso, vamos voltar aqui no arquitetônico e não precisa medir, né? Mas só ver as cotas aqui, ó, 15, certo? Então, beleza. Eu vou pegar a captura aqui, ó, de extremidade. Então, as capturas aqui são importantes para você pegar o ponto correto, né? Porque quando você vai converter escala, ele pede 2 pontos, certo? Primeiro ponto, segundo ponto, a distância entre os dois vai ser a referência para converter essa escala, né? Ele vai pedir para você inserir qual que é esse valor que você colocou entre esses 2 pontos. Então, para pegar um ponto, eu vou pegar aqui, ó, extremidade, eu vou pegar aqui, ó, essa extremidade e depois essa extremidade aqui, ó. Qual que é essa distância? Convenção aqui do programa é centímetro, tá? Dá pra gente mudar isso, mas a convenção padrão aí é centímetro. Eu também gosto de trabalhar em centímetro. Então, vamos deixar aqui 15. Tá ali. Ah, mas veio 2, né? Bom, isso aqui a gente pode apagar, certo? E aí o próximo passo é posicionar a origem. Então, posicionar a origem, eu venho aqui. Lembrando que a diferença entre os dois, origem é só esse desenho. Então, eu vou manter a minha origem e vou jogar meu desenho para essa origem. Posicionar a origem do projeto, esse aqui, ele é o que? Eu mudar as coordenadas do projeto. Então, no final, se você quiser mudar a sua referência lá para a alocação das estacas, né, é só você posicionar a origem do projeto, certo? Daí você muda todo o sistema de coordenadas. Então, vou posicionar a origem aqui. Vou colocar esse ponto aqui, porque é um ponto em comum entre os dois desenhos. Beleza, aqui está pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa no salão, certo? Próximo ali. Ou eu posso colocar também no da academia aqui. Isso aqui, onde você vai colocar, não tem problema, tá? Não vai fazer diferença, porque depois, quando a gente estiver lançando, eu posso escolher lá qual desenho que eu quero ver. Então isso aqui não vai fazer a mínima diferença se eu vou colocar isso ou em academia, ou em salão, ou lá na cobertura, tanto faz, tá? Bom, vou colocar aqui, ó, importar DWGDXF, croquis do Eberic. Ó, ele vai inserir tudo no nível. Vou criar um outro nível aqui. Isso aqui também, ó, é critério meu, tá? Se quiser deixar os níveis do projeto anterior ali que já tava, né, ou inserir qualquer um desses aqui, também pode, tá? Isso aqui é irrelevante pra gente. Mas só para deixar uma coisinha bem certinha já, né? Vou colocar aqui Arc Salão. Na verdade, sim, eu já criei esse Arc Salão aqui. Inclusive, ele já tá até aqui, ó, Arc Salão. Tá? Então, eu vou deixar ele aqui. Dá um OK. Beleza. Vou fazer a mesma coisa, ó. Converter a escala aqui 15. E vou posicionar a origem aqui, ó. Só que agora, no caso, eu vou pegar esse desenho aqui, ó. Joguei aqui e vou apagar esse aqui, ó. Certo? Aí ficou uma coisa esquisita, né? Os dois ficaram com a mesma cor. Acontece que eu acabei não vendo aqui, eu acabei deixando a mesma cor para os dois layers. Então vem aqui em níveis, ó, salão, posso mudar a cor aqui, ó. Então vou colocar o que? Um amarelo aqui, tá de bom tamanho, né? Amarelo aí, já dá para ver. Beleza? Então tá. Agora a gente vai começar a lançar as fundações, tá? Só que antes de lançar as fundações, eu tenho que mostrar para vocês como que faz
para dimensionar essas fundações, né? Lógico, eu vou lançar aqui, eu posso configurar isso depois, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora aqui como que a gente faz, certo? Bom, então, para dimensionar essas fundações, né, o que a gente tem que pensar? Primeiro, se eu vou dimensionar uma fundação, qual fundação que eu vou usar? Esse é o primeiro ponto, né? Então, basicamente, aí, para edificações pequenas, né, o pessoal costuma usar o quê? Sapata e estaca. E também tem um terceiro tipo que são blocos, né? O que é bloco? Muita gente confunde, tá? Bloco e sapata e bloco sobre estaca. Vamos pensar o seguinte: fundações rasas e profundas. As fundações profundas são fundações que descarregam a carga ao longo da profundidade, né? Pelo próprio nome, é isso. As fundações rasas, elas distribuem a carga ao longo de uma área, né? Por meio de uma área. Então, quer dizer, sapata, que é um elemento ali que ela vai segurar o pilar, né? E por meio do contato com o solo ali em uma camada toda, ela vai distribuir por meio de uma tensão, certo? Uma tensão ali distribuída nessa área de contato. O bloco nada mais é do que uma sapata, só que vamos pensar assim, quadradona, né? A sapata ela tem o que? Ela tem uma forma de tronco de cone, né? O bloco ele nada mais é do que a uniformização disso. Em vez de ter aquele tronco de cone ali, né? Ele é todo um retângulo, né? Pensar assim, uma caixona ali, né? Então, quando a gente vai falar de fundações rasas, a gente tem que pensar o quê? O solo ele tem que ser um solo bom na superfície, para eu garantir, né, a tensão admissível ali daquele solo, para que não tenha nenhum tipo de recalque. Além disso, né, além de fundações rasas aí de sapata e bloco, né, que são basicamente a mesma coisa, só muda ali uma verificação geométrica para dizer se é bloco ou sapata. Aí no caso entra a questão de fundação rígida ou flexível, enfim, né, não vou entrar nesse mérito aqui. A questão daí, o outro elemento que a gente tem também é o radier. O que é o radier? Nada mais é do que uma laje que vai suportar as cargas ali, né, todos os pilares ali dessa edificação em cima de uma laje só. E essa laje ela vai distribuir toda uniformemente no solo. Qual que é o benefício do radier? Ele distribui de uma forma mais adequada e isso te impede, né, que você tenha recalques diferenciais, né? É alguma coisa que pode ocorrer, por exemplo, quando você usa fundações isoladas ali, né, de ou bloco, ou estacas, ou sapatas, né? Bom, então, quando que você vai usar radier? Você vai usar radier se você tiver pilares muito próximos, né? E você quiser evitar esses recalques diferenciais e também você tem que ter um solo muito bom na superfície, certo? No caso de sapatas, assim como radier e bloco, o que seria um solo bom, né, para essa finalidade? Seria um solo com um NSPT no mínimo 10, né? Mas um bom seria a partir de 12, certo? Então a partir de 12 ali seria um valor aceitável para a gente considerar sapata. No caso de bloco sobre estaca, é uma situação já que a gente pega ali quando a gente tem um solo bom mais profundo, né? Então, quando a gente pega o perfil de sondagem, a gente tem o que? A gente tem a tendência, né, que essa resistência, né, o NSPT, ele aumente, certo? Bom, chega de papo aqui então, vamos dar uma olhada num exemplo aqui de uma sondagem que eu quero mostrar para vocês. Bom, aqui é um exemplo, tá? Normalmente, quando você tem uma sondagem, ela você pode ter vários furos, né? E aí a ideia é que você faça uma média desses furos aí para dimensionar a sua fundação. Aqui, vocês vão ver, ele tem aqui, ó, o que é o NSPT, né? Ele é dividido aqui em 3 etapas, né? 3 camadas de 15 centímetros, né? Totalizando ali 45 centímetros, né? Penetração de 45 em 45 centímetros. Bom, aqui você vai ter o quê?
quantos golpes deu na primeira camada, quantos golpes na segunda, quantos golpes na terceira. O que a gente usa para dimensionar, né, as fundações é é o número de golpes aqui da segunda e da terceira camada, né? A primeira aqui é desprezada. Até nesse relatório aqui, né? É assim, cada região, cada empresa vai ter um relatório específico, né? Esse aqui é um específico de uma certa empresa, né? Que eu não vou citar nomes aqui, mas enfim, é um relatório muito bom. E ele apresenta aqui, ó, um gráfico aqui desses resultados. Então, ó, primeira e segunda camada, que está em verdinho, segunda e terceira camada, que são as camadas finais, que está em azul, que inclusive é onde ele coloca os números, né? Então, esses números aqui, ó, 9, 5, 13, que seria o quê? A soma da segunda e da terceira camada, é o que eu vou usar, é o que eu vou considerar como NSPT. E além disso, outra informação também importante para o dimensionamento da minha fundação é isso daqui, ó, né, o tipo de solo, se ele é arenoso, se ele é silt, se ele é argila, enfim, né. Por quê? Porque isso influencia em alguns parâmetros do solo, como coesão, o ângulo de atrito interno, né, são função do tipo de solo. Então aqui, no meu caso, o que eu vou considerar, né? Nas camadas superficiais aqui, ó, eu tenho um 9 aqui, né, quase bom, mas a segunda camada aqui tem um 5, né? Segunda camada não, mas indo para o segundo metro aqui tem um 5, né? E aí lá no terceiro metro ele já vai para 13. Então assim, se eu fosse usar sapata, eu teria que posicionar essa sapata lá para essa profundidade, que é 2,45, né? Então assim, para evitar esse tipo de situação, eu vou usar logo um bloco, tá? Eu vou usar o bloco, e aí o bloco ele vai ter o quê? Ele vai ser construído basicamente da seguinte forma. Bloco não, bloco sobre estacas, tá? Bloco sobre estacas. Ele vai ser construído da seguinte forma. Você vai ter as vigas baldrame, e aí construtivamente é mais fácil você fazer os blocos, executar eles para baixo das vigas baldrame, tá? Nada impede de fazer embutido, só que construtivamente é mais difícil, né? A gente opta por fazer ele embutido na viga baldrame. Existe essa necessidade, na verdade, quando você tiver com um bloco de divisa. Quando você tem um bloco de divisa, você precisa ter uma viga de alavanca, não uma viga alavanca, não uma viga de equilíbrio, e ela tem que estar contida na altura útil desse bloco. Então, nesse caso, aí não tem como fugir de embutir a viga no bloco. Só que, em qualquer outro caso, né, é mais fácil a gente construir o bloco lá embaixo e a viga baldrame em cima. Então, eu vou considerar isso nesse projeto aqui. E aí vem o quê? O cálculo, né, o cálculo da profundidade das estacas. Para a profundidade das estacas, eu separei aqui, ó, uma planilha que eu tenho programado o método do AOC e Veloso, tá? O que esse método diz pra gente? Ele diz o seguinte, ó, tem aqui um memorialzinho de fórmulas, né? Ele diz o quê? A resistência total é a resistência da ponta mais a resistência lateral total. O que é essa resistência lateral total? É o acúmulo, né? O acúmulo das resistências daquela camada para cima. E aí, cada uma dessas, ó, a resistência de ponta é um Rzinho P vezes a área de ponta. Esse Rzinho P seria uma tensão ali de ponta, né? Que aí que vem o método, né? O método ele me dá essa fórmula aqui, é 1K vezes NP sobre F1. No caso, o F1 e F2, eles são em função do tipo de estaca, ó. Então eu deixei aqui um print aqui, ó, de um slide, que eu tenho aqui um material até que eu usei durante a graduação, com essas informações aqui, ó, o que seria o F1 e F2, né? E quais seriam os valores aqui de K e alfa. O K e o alfa são parâmetros de solo. Então aqui nessa planilha, ó, eu vou ter o quê? Uma coluna aqui da profundidade, uma coluna aqui para inserir esse N, o N de ponta, né, que seria o resultado, né? Basicamente o NP é igual o N que sai lá do relatório, e o N lateral é uma média desse com o de cima. Então tem uma fórmula aqui, ó, é a média entre os dois. Aí vem uma consideração, tá? Aqui eu já preenchi tudo de acordo com o que está nesse relatório aqui, tá? De acordo com o que está aqui, ó, 9, 5, 13, 18, 25, tá tudo aqui. Opa, aqui não, aqui. A única diferença é a primeira camada.
A primeira camada, a gente procura desprezar ela, tá? A gente busca desprezar ela até porque vai ter uma série de escavações ali, né? Então a gente busca desprezar isso. Vou considerar só dos 5 ali para baixo, certo? Então aqui eu vou deixar 0, não vou considerar essa camada. E aí que vem o alfa e o K, né? Bom, o alfa e o K, eles são função aqui do tipo de solo. Então por isso que é importante a gente ter essas informações aqui, ó. Então, ó, silt pouco arenoso, pouco arenoso, pouco arenoso. Aí tem o silt arenoso, né? Aqui é um tipo de solo, daqui para baixo muda esse tipo de solo. Então aqui também está contemplado aqui, outro de novo, está contemplado aqui, ó, o alfa, né? Que seria silt argilo arenoso ali, né? E 2,2, né? Que seria silt arenoso. O K estaria associado aqui, né? Então, ó, na verdade aqui é silt, né? Não é silt argilo arenoso, falei errado ali. É silt, né? Eu considerei isso aqui como sendo silt. Então tá aqui, ó, 3.400, né? 3% e 400. O outro é 550 e 2,2. Então tá tudo aqui. ΔL é a profundidade, né? A profundidade de cada camada. Então ΔL seria 1 metro, né? 1 metro ali, isso aqui não vai mudar. O delta AL, né, que seria a área lateral, então tem a formulinha aqui da área lateral. Aí aqui, né, ó, o RL, o Rzinho L, né, e o Rzão L, que seria basicamente isso aqui vezes isso. E o somatório, né, que ó, é sempre o dessa camada mais o anterior. Ó, então ele vai sendo acumulado. E aí vem o Rzinho P e o Rzão P. Né? O Rzão P nada mais é do que eu pegar o Rzinho e multiplicar pela área. E aí que vem essa questão, né? Tanto o perímetro aqui, né? O perímetro está aqui, com um perímetro que eu vou usar aqui para calcular essa área lateral. E é com a área aqui do fundo que eu vou usar para calcular a resistência de ponta. Então, eu vou ter aqui, ó, a resistência total, que seria o somatório da resistências laterais, mais a resistência de ponta, eu vou ter a resistência total. E aí entra o coeficiente de segurança, tá? O coeficiente de segurança nesse método aqui, ele é 2. 2, tá? É um coeficiente altíssimo aí, só que é necessário. Né? Coeficiente de segurança é igual a 2. Nesse caso aqui, ó, o que a gente pode pensar? Eu vou considerar que eu vou poder escavar até os 6 metros ali, ó. 6 metros, ó, ele está dando 185 kN, né, 18,5 toneladas força, né? Então, praticamente 19, né, 19 toneladas ali. Então, com 6 metros, né, eu já tenho uma resistência boa. Mais do que isso, eu já começo assim, né, eu posso ter problema com a resistência do elemento, né, da própria estaca, do concreto romper. Né? Então eu vou limitar aqui para 6, né, para 6 metros aqui. Então eu vou poder escavar até 6 metros. Até 6 metros ali, aqui vai estar o fundo das minhas fundações. Então é isso aqui, 18,5, que eu vou jogar lá no programa como resistência axial, né, resistência à compressão. Então vamos dar uma olhada aqui, voltar no EBERIC. Antes de lançar aqui, antes de começar qualquer coisa, eu vou ver aqui a estrutura, projeto, dimensionamento, blocos, e aí eu vou configurar aqui minhas estacas, né? Vou usar a estaca circular, tá? Retangular só se for pré-moldada, né? Então no caso moldado em loco aí, estaca escavada, bloco, enfim. Método construtivo padrão, né? Vamos pensar assim, é sempre seção circular. Espaçamento mínimo entre estacas 3 φ. Permitir estaca tracionada, posso permitir aqui até 10% dessa tração aqui, né? Quer dizer, pela resistência lateral ali, eu vou ter uma resistência à tração em função da de compressão. Então, dá para deixar aqui de 5 a 10%, tá? Vou deixar 10%. E aí você entra aqui em propriedades, você vai ter uma série de estacas. Aqui no meu tem um monte de estaca já configurada. Eu vou excluir tudo isso daqui, vou deixar só uma. Vou excluir essa, excluir essa, excluir essa, vou excluindo tudo aqui.
É comum também o pessoal usar 30, tá? Em função do maquinário aí. Tem lugar que usa 25, tem lugar que usa 30. Eu vou convencionar aqui 25. Aqui esse de 25 eu vou deixar aqui, vou só editar ele. E aí, o que acontece? Se você quiser criar uma estaca nova aí, você pode vir aqui, ó, incluir e colocar o nome, a seção que você quiser, o diâmetro, as propriedades de resistência, né? Dá para você catalogar isso. Então vou alterar aqui, ó. Bom, a estaca de 25, né? Está chamada de C25, circular, diâmetro de 25. Resistência à compressão, a gente viu lá 18,5. Carga horizontal máxima. Qual que é a resistência à carga horizontal? Aqui vem uma dificuldade bastante grande, né, para a gente, porque isso depende de uma série de fatores. Um método aqui que eu peguei aqui para mostrar para vocês, né, um método bem simples, tá? Só para a gente ter uma noção aqui de como ir atrás disso, né, num projeto estrutural. Só que assim, existe uma série de métodos. Eu vou pegar aqui o método de Brooms, tá? O método de Brooms, ele tem esses dois ábacos aqui, ó, esses dois gráficos. Tem essa linha aqui que representa o topo da estaca engastada, então seria ela presa no bloco, né? É o que a gente vai usar de referência. E as outras linhas aqui é se ela estiver livre, né? Então eu vou usar a engastada aqui, tanto aqui quanto aqui. Os dois gráficos, eu tenho que calcular uma resistência à carga horizontal e pegar o menor deles, certo? E aí vem o que? Ó, eu vou ter aqui MR sobre SU D ao cubo. E correlaciona aqui com HR sobre SUD ao quadrado. MR aqui é o momento resistente da minha estaca, tá? E assim, é o momento resistente do elemento ali, da seção de concreto com a armadura, né? Quanto que isso aguenta de momento. E aí tem o SU, que seria a coesão, o valor de coesão vai depender do solo ali. E o diâmetro, né, o diâmetro da estaca. Bom, aqui em cima eu já deixei programadinho, tá? Um meio que de se calcular isso. E aí o que eu vou considerar? Vou considerar uma estaca de 25 centímetros com 6 barras de 10 milímetros, né, de armadura longitudinal. Então aqui tem o cálculo da área de aço, a área de concreto, né, o FCD e o FYD. Né, ó, coeficiente de segurança ali, né, estou pegando o concreto de 25 MPa. E o aço, né, 50 MPa ali, fator de segurança, 1,15, beleza. Aí, eu preciso calcular esse momento resistente da estaca, né? Como é que eu faço? Tem ábaco para isso, né? Então dá para eu pegar esse ábaco aqui, ó, já escolhi ele, tá? É próprio para esse curso, tá? Se você for para um projeto aí seu, é bom rever, né, tudo isso, porque cada projeto vai ser uma consideração diferente, tá? Então esse aqui é específico para esse curso. O pezinho, o que é o pezinho? É essa taxa aqui, ó, né? Então se a gente pegar e isolar esse pezinho aqui, ó, seria o que? ASFYD sobre ACFCD. Então calculei ele aqui, ó, em função desses parâmetros. O ND seria a carga de cálculo ali que pode estar atuando. Então qual que é a ideia aqui? Eu escolhi ali a 6 metros, eu vou ter uma carga de até 18,5 toneladas. Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar o máximo, né? Vamos supor que essa estaca vai estar carregada nesse valor, 18,5 toneladas. E aí, como é ND, eu vou pegar isso e multiplicar por 1,4. Então, aqui, ó, deixei, ó, N22, né? N22, 185. No caso, está em quilonewton. O que é o N? O N é o axial, né, adimensional. Então ele é o ND dividido por dB ao quadrado vezes FCD. Também está aqui, né, em função desses parâmetros aqui, o FCD. E o Mzinho é isso daqui, ó, MD sobre dB ao cubo vezes FCD. Só que aí vem a questão, eu estou buscando o momento resistente, né? Então eu estou buscando esse MD aqui, ó. Esse MD é o MR desse gráfico aqui. Então, na verdade, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui então, ó, 0,23, né? 0,23 e o N também, 0,23. Ó, essas curvas de níveis aqui são o P. Então, 0,23 ele daria aqui entre essa curva e essa aqui, né? Então, mais ou menos no meio aqui daria 0,3, né? Então, um pouquinho para dentro aqui, 0,23, né? Mais ou menos por aí. E o Nzinho
é de 0,2 a 0,4, a compressão para cima aqui. Então ele vai dar aqui, ó, mais ou menos por aqui, né? Ó, mais ou menos aqui, ó. Então aqui ele daria entre esse 0,1 e 0,2, né? Então aqui estaria o 0,15. Então daria mais ou menos aqui, ó, coloquei 0,12. E aí só isolando o MD aqui, ó, já deixei aqui calculado isso para ele sair já em kN/m. Então essa seção aqui, para essa carga axial máxima, né, ela suporta esse valor de momento. E aí eu peguei aqui e montei aquelas equações que estão naquele diagrama, né? A coesão aqui vai ser parâmetro do solo, tá? Então eu coloquei aqui uma tabela aqui só para vocês terem de exemplo, tá? Só que essa coesão aí tem uma série de referências aí, tá? Que vocês vão procurar aí, vocês vão achar. Então, tem uma série de referências. Eu peguei isso daqui então, só para a gente exemplificar. E o MR sobre SU d ao cubo, calculei aqui, ó, deu 11, né? 11,2. 11,2 daria mais ou menos aqui, ó, rebatendo aqui, ó. Então ele dá mais ou menos aqui em 10, né? Joguei 10 aqui, isolei esse HR e divide por 2. Então, ó, a resistência aqui, ó, ele é 5,9 toneladas, né? 59 kN. Então eu vou vir aqui, poderia vir aqui até uns 5,9, né? Então 5,9 aqui, ó. O momento já é uma coisa mais difícil de se lidar, tá? Porque daí envolve um outro procedimento. Nesse caso aqui, o que eu vou optar? Eu vou deixar um valor pequeno aqui, 1 kN, 1 kN é bem pequeno. E aí, eu vou assumir o quê? Eu vou considerar as minhas estacas rotuladas, tá? Então eu vou rotular essas minhas estacas aí, para que não chegue momento nelas, certo? Eventualmente, se você tiver uma estaca, um bloco com 3 estacas, por exemplo, né, você pode ter momento ali, porque daí as estacas elas vão absorver isso com um sistema de forças ali, uma vai estar comprimida, outra tracionada, enfim. Né? Então, eu vou deixar um aqui, só para a gente andar aqui no projeto, né? Não é o fundamento aqui, a gente calcular tudo isso. Então, eu vou dar OK aqui, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês o lançamento dessas fundações. E aí, eu vou lançar basicamente as fundações aqui, nesse pavimento, certo? Vou lançar aqui nesse pavimento, só para a gente ter a noção aqui de onde vai precisar ter pilares. E depois eu vou fazer as alterações. Pô, aqui nessa região ela é mais baixa, né? Como é que eu faço? Aqui vai ser mais alta. Depois a gente vai ver isso. A princípio, então, eu vou jogar todos os pilares aqui nesse salão aqui, né? Nesse pavimento. Antes disso, ó, vou dar uma olhada aqui, ó. Eu vou colocar o desenho da cancha. Olha só. Aqui, ele já tem aqui, ó, algumas posições de pilares. Inclusive, eu vou usar isso, tá? Mas aqui, ó, ele já deixou colocar quadrado já, ó. Por quê? Né? Pode ter um ressalto aqui em função da necessidade, né? De você ter uma dimensão maior nessa direção aqui, porque vai estar destravado, você só vai ter as treliças ali da cobertura, certo? Então, como é que eu faço para lançar esses elementos? Eu tenho aqui, ó, esse fundação e pilar de fundação. Eu vou usar pilar de fundação, tá? Pilar de fundação. Bom, eu vou deixar aqui a dimensão mínima aqui, 14 por 30. 0 elevação, aqui 0 também. Vínculo de apoio aqui, rotulado, tá? Esse aqui seria o vínculo de apoio da estaca no solo. Então, esse aqui eu vou deixar isso como rotulado, tá? Para não ter momento ali na sua fundação. Bom, bloco, beleza. Então tá, altura de barro deixar automático. Ambiente externo. Bom, como lançar, né? Como lançar a fundação? E é a mesma ideia de pilar. Como lançar a fundação e lançar pilar. Bom, aqui ele pede aqui a posição. Então aí que vem a ideia, né? De você ter essas capturas aqui, né? Ou outra coisa que também dá para fazer, ó, é acionar esse imã aqui e ligar as capturas que vocês quiserem, ó, né? Se eu quiser capturar tudo, beleza. Se eu quiser escolher só um ou outro, também dá, né? Então eu vou deixar
no ímã aqui para ele pegar o ponto médio, pegar a extremidade, pegar centro. Bom, centro no caso seria centro de círculo, né? Quadrante também, quadrante de círculo. Ponto no elemento é qualquer ponto, né? Então você vai colocar o mouse em cima de uma linha, ele vai pegar o ponto mais próximo que você tiver do cursor com essa linha. É semelhante ao nearest do AutoCAD. Intersecção, quando você tiver intersecção entre duas retas, ele vai pegar o cruzamento ali. E perpendicular, né? Quando você está com uma linha ali, você quer chegar perpendicular a outra linha, ele vai estar acionado isso. Então, beleza. Nesse caso aqui, ó, ele tem esse ressalto aqui, mas eu acho que não precisa disso, tá? Esse pilar aqui para mim é um pouco grande, é um pouco além do que eu precisaria. Então eu vou aqui usar essa ferramenta aqui, ó, ponto na intersecção. Peguei aqui e aqui. O que essa ferramenta aqui faz de diferente dessa captura, né? Na verdade, essas quatro aqui, ó, são diferentes, né? Elas são uma coisa adicional, né? Por exemplo, esse daqui, ó, se eu deixar isso aqui ativo, ele sempre vai pedir duas retas. Duas retas, duas retas. E aí você escolheu as duas retas, ele vai escolher o ponto ali, o ponto que você vai definir do comando, né? Ele vai escolher como sendo a intersecção entre essas duas retas. Então é bastante interessante isso, porque não necessariamente as duas retas elas têm que estar se cruzando, né? Mas elas não podem ser paralelas, certo? Então, beleza. Deixar esse pilar, então, na horizontal, certo? Deixei ele na horizontal. Qual que é o vértice fixo? Eu vou escolher esse vértice fixo aqui, ó. Né? Por que é importante isso? Porque a partir desse vértice, se eu for aumentar as dimensões dele, ele vai aumentar para os outros lados, mantendo esse ponto fixo. Cliquei aqui. E deslocamento. Deslocamento seria para simular ali a diferença ali que você vai ter de revestimento, né, do acabamento, reboco, enfim. Eu vou deixar isso como 1.5. Ó. E aí ele joga 1.5 para dentro ali a partir daquele ponto fixo. Certo? Então, beleza. Então eu vou aqui lançar tudo, tá? Vou ir lançando aqui e vocês façam aí também. Então a gente vai ter o que, ó? Lancei esse pilar aqui. Vou lançar aqui também pegar daqui aqui. Pegar aqui também, que seria que eu posso selecionar isso, colocar só esse. Colocar só aqui. Aqui eu vou colocar esses dois. Aqui eu vou deixar, ó, ele pra cá. Aqui também eu vou deixar ele pra cá. Aqui, ó. Será que está alinhado? Para eu saber se está alinhado, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou lançar um pilar, então, ó, daqui pra cá. Certo? Entenderam o que eu fiz? Peguei de referência essa linha aqui, ó, o cruzamento dessa linha com essa linha aqui, ó. Né? E peguei isso como referência. É mais interessante fazer isso, né? Até para garantir que eles não estão alinhados. E agora eu vou pegar aqui a referência dessa linha com essa linha aqui e também jogar para cá. Aqui mesma coisa, né? Essa linha aqui para essa, jogar para cá. Bom, aqui obrigatoriamente eu tenho que ter pilares também, né? Porque não é possível ter todo esse vão aqui, certo? Além de que lá para cima eu vou ter umas lajes aqui de academia, certo? Então eu vou aqui lançar mais alguns. Tá, então como é que eu vou lançar aqui? Eu vou lançar alinhado, considerando essa linha aqui, ó. Então essa linha aqui, jogar ele para cá. Bom, aí agora a gente vai lançar os pilares referentes a essa linha aqui, ó. Então a ideia aqui é a gente formar pórticos, né? Então o máximo alinhado possível, melhor. Então eu vou pegar aqui, ó, que eu considerei de alinhamento aqui, ó, essa linha aqui, ó. Então essa daqui com essa daqui, ó, lancei. Esse aqui, considerar essa linha e essa linha aqui, ó. Para cá. Aqui, vou considerar essa linha aqui e essa linha aqui, ó. Alinhado para cá.
Aí a gente tem também o quê? Nesse caso aqui, também é legal, né, a gente deixar uma linha de pilares aqui. Já que tem uma parede aqui, vamos colocar uns pilares ali, para essas vigas não ficarem muito grandes, tá? Essa viga aqui não fica muito grande. Então aqui, ó, o que a gente vai ter? Vamos colocar como referência, né, essa linha aqui, ó, esse alinhamento aqui. Então esse aqui com essa linha aqui, ó. Então vamos jogar isso aqui para cá. Aqui também, né? Só que aqui o alinhamento que eu escolhi foi dessa linha aqui, né? Então eu vou pegar daqui e aqui. Vai ficar daqui. Opa! Pegar daqui para cá, deixar ele. Não, posso deixar ele, na verdade, aqui. Vou pegar, na verdade, essa linha aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, né? Por quê? Porque eu vou priorizar aqui, ó, que eu tenho uma viga para cá, ó, né? Então essa viga vai pegar, vai ficar alinhada aqui, ó, com esses pilares dessa forma. E aqui, mesma coisa, ó. Vou pegar aqui essa linha e essa aqui, jogar para cá, e aqui mesma coisa, essa linha aqui e essa aqui. E aí nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma outra viga aqui em cima, né? Jogar ela para cá, esse pilar aqui para cá, certo? Beleza. E aí aqui, ó, também é bom colocar um pilar aqui, ó, porque depois ele vai ser útil para fazer essa amarração aqui dessa caixa de escada. Vocês vão entender melhor depois. Vou colocar aqui, colocar um outro pilar aqui e um outro pilar considerando esse alinhamento aqui também, né, ó. Então, vamos colocar aqui essa linha com essa e jogar ele deitado aqui. E também aqui vai ter um pilarzinho, e nessa ponta aqui também outro. Alinhado aqui com esses, também é bom deixar um pilar aqui, né? E também alinhado com esses aqui também, tá? Todos esses pilares aqui, ó, aqui também vai ter uma linha de pilares, tá? Então, vão ser vários pórticos ali. Vai ter um aqui, então, aqui. Vai ter um outro aqui, ó, que ele tem a linha de cima aqui como referência, né? Então, daqui até aqui. Nesse caso aqui, ó, o que é interessante a gente ver? No arquitetônico tem uma porta aqui, mas isso é uma coisa que é bom a gente conversar, né? Conversar com o arquiteto, conversar com os projetistas, para ver a viabilidade de mudar, mover, né, essa porta aqui ou janela que for para cá, certo? Mesma coisa aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, alinhado com essa linha e essa linha aqui, ó, referência, né? Cruzamento das duas aqui. Mesma coisa aqui, ó. Peguei aqui e essa linha e joguei para cá. Fechou, né? Essas duas linhas aqui, né, de pilares. Agora eu vou jogar um pilar aqui, só para fazer esse fechamento. E pilares circulares aqui, ó. Mas primeiro, para jogar o pilar certinho nessa dimensão aqui, eu vou jogar o quê, ó? Primeiro eu vou usar aqui a ferramenta de medir, e vou aqui, ó, colocar a captura centro. Então vou clicar aqui no centro e vou medir até um quadrante. Então, a 15 centímetros. Então, essa circunferência aqui, todas elas são iguais. Raio de 15, quer dizer que o diâmetro vai ser de 30. Então, vou jogar aqui um pilar de fundação com seção circular. O B aqui, esse núcleo aqui, vai ser 0, né? Vai ser maciço. O H é a dimensão externa ali, né? O diâmetro externo, 30. Então, joguei aqui. Jogou tudo e fechou, né? Bom, o que a gente finalizou aqui? A gente finalizou basicamente só o lançamento das fundações, certo? Então lancei essas fundações, só que antes de lançar eu dimensionei elas, né? O que é o dimensionamento dessas fundações? Dimensionamento é a gente saber qual que é a resistência para uma profundidade, né? Então, na verdade, assim, né? Eu adotei uma profundidade
e tenham resistência em relação àquela profundidade. Só que tudo isso também sempre tem que ser conversado ali antes da obra, né? Analisar ali, inclusive na sondagem, isso aí também tem que ser visto, né? Inclusive para o cliente e tal, para quem vai executar, quais são os métodos ali que vão ser usados para fazer essa execução, se vai escavar, se vai cravar, enfim, né? Para ver essas limitações aí até de profundidades, certo? Então, eu vejo vocês nas próximas aulas, beleza? Que bom que você chegou até aqui. Na próxima aula, a gente vai partir para o lançamento da estrutura. E nela, eu vou te apresentar alguns macetes e atalhos para a modelagem desse estabelecimento que a gente começou nessa primeira aula. Eu vou te mostrar como lançar os pilares, lançar a viga, cargas de parede, enfim, toda a parte de modelagem. E aqui você vai se deparar com algumas condições, né, algumas considerações de modelagem da caixa de escada, onde vai ter um lavabo embaixo de um dos lances. Por que isso? Porque muita gente tem problema ao interpretar o projeto arquitetônico, quando se tem alguns níveis a mais ali a se considerar, e eu vou ajudar você com isso. O nosso estabelecimento, ele é do tipo barracão e que não possui laje de cobertura, ou seja, a estrutura de cobertura, né, tesoura, as telhas, enfim, são apoiadas diretamente sobre as vigas. Você vai entender como considerar essas cargas de forma segura, de acordo com as normas e sem onerar a sua estrutura. Já deixo você ciente que a nossa quinta aula, a última lá, ficou sensacional. Nela eu vou te ensinar como montar a prancha e fazer os detalhamentos dos seus projetos de uma forma que você possa trazer o sucesso financeiro para você nessa área. Eu gostaria de ressaltar para você não deixar a dúvida para a última hora. Aproveita que eu estou disponibilizando meu tempo sem nenhum investimento para você entrar no mundo das estruturas comigo e na nossa comunidade @projetando estruturas. Então, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo ou me chama no nosso grupo lá do WhatsApp, estou de ADM lá, tá? Não esquece. Não tem receio, pode me enviar que eu vou responder um a um. Se você quer convidar algum amigo ou um colega para participar do curso junto com você, em nosso grupo exclusivo do WhatsApp, eu disponibilizei o link para você convidar qualquer pessoa, tá? E, em relação ao certificado de participação desse curso, ao final eu irei te explicar como emitir ele. Mas fica tranquilo que será bem simples, tranquilíssimo. Nesse momento você só precisa assistir às aulas, absorver o conteúdo, tirar suas dúvidas e anotar um código que eu irei disponibilizar no meio de algumas das nossas aulas para depois conseguir emitir. Então tem que assistir tudo. Para finalizar, deixa eu te dar uma boa notícia e criar um suspense aqui. Se você for um dos guerreiros ou guerreiras que vai se diferenciar dos demais e vai assistir nossas 5 aulas, já saiba que eu estou elaborando uma surpresa muito top para comemorarmos seu esforço para chegar até lá e eu prometo que vai valer a pena. Lembre-se de reservar na sua agenda para nos vermos amanhã no mesmo horário. E se você for postar alguma foto, né, no Instagram e tal, lembre de marcar lá o @projetando estrutura, hashtag Projeto Raiz, para eu repostar na nossa comunidade lá no Instagram, tá bom? Então, forte abraço e até a nossa próxima aula.